Solem, amados irmãos, então, meus amados, hoje eu quero falar sobre o Rahavil, o amor do Criador, que difere de muito do amor de sentimento e da alma, né? O mundo tem um conceito de amor e esse conceito de amor, embutido pela religião e pelo sistema, difere muito do amor do Criador do universo, do Criador de todas as coisas, Yahweh. E no dia a dia, as pessoas querem que você faça concessão com elas, que agradem a elas, porque assim você está exercendo o amor, né? No mundo diz que fazer sexo é fazer amor. Namorados diz que amam, estão namorando e dizem que amam, que aquilo é amor. E vários conceitos de amor que para mim difere demais da conta do que é realmente o Ohav, né? E dentro do conceito que o mundo implantou na mente das pessoas, os outros nos julgam por falta de amor. Dizem, né, quando a gente realmente quer viver a verdade, quer viver em honra e exaltação ao Criador do Universo, ou realmente obedecer o mandamento dele, que está em Marcos 12:39, diz assim: respondeu Yahushua, ouve Yahshuru, Yahweh é nosso rim, Yahweh é um. Amarás, terás Ohav, pois a Yahweh, teu rim, teu ser supremo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos entender essas coisas, né? Porque o primeiro mandamento é amar o Criador acima de tudo, e ele requer dedicação exclusiva. Ele não divide a honra dele com falsos criadores. Isso é básico e prioritário. Vamos começar pelo seguinte. Vou colocar alguns versículos que falam de amor aqui e a gente vai conversando. Vamos colocando o entendimento de Ohav, né? Primeiro nós precisamos entender o seguinte: Yahweh escolheu de propósito as coisas que a sociedade considera absurda para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. Está em 1 Coríntios 1, 27, 31. Yahweh escolheu coisas que no mundo são insignificantes, que não valem nada, e usou para aniquilar o que todo mundo considera importante, para que ninguém se orgulhe, seja do que for, a presença de Yahweh. É por ele que vocês estão em Yahushua Mehushihai. Ele tornou sabedoria de Yahweh para nosso benefício. Foi ele quem cumpriu para nós a justiça de Yahweh, tornou-nos justos e deu a si próprio para nossa salvação. Tal como diz as Escrituras, quem quiser se exaltar, se exalte no que Yahweh tem feito. Uma outra versão diz: mas Yahweh escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes e desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se exalte diante dele. Ele escolheu isso aí para colocar o Ohav dele, vamos dizer dessa forma. Tem uma palavra que diz assim, vamos começar por aqui, ó. Veja bem. Então Yahweh escolheu as coisas loucas desse mundo. E nós devemos amar Yahweh, e nos escolheu para amar eles acima de todas as coisas, acima de tudo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Vamos considerar as palavras que está em Al-Rohana, capítulo 17, 26. Ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles o amor, o Ohavil. Ohav é o amor do Criador. O amor do mundo é amor, amor sentimental, o Ohavil é o amor do Criador, Ohavil. Então eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que haja neles o Ohavil com que me amaste,
e também eu neles esteja. É interessante, veja bem. Olha só aqui. Eu lhes fiz conhecer o teu nome para que haja neles o amor, o Ohavil, com que tu me amaste. Yahushua falando isso. Interessante, né? Porque a palavra diz assim também. Yahu amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna. É interessante, né? Yahu deu o filho dele em sacrifício para ser arrebentado, para ser massacrado. E ele amava o filho dele. É interessante, olha só que lógica, que loucura. Que coisa, que consideração de amor, porque Yahu é amor, Yahushua é amor, Yahu é Ohav, Yahushua é Ohav. E Yahu deu o filho dele para ser massacrado como sacrifício. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Ele deu o filho dele como sacrifício. Lógico que não se concretizou, mas ele teve a intenção disso. Olha, ele amava o filho dele. Bom, interessante, né? Porque esse mundo anuncia outra coisa para você. Eu vejo dessa forma. Tem outros capítulos. Amei-vos como o Pai me amou. Está em Al-Rohana 15:10. Amei-vos como o Pai me amou. Vivam no meu Ohav. Se guardam os meus mandamentos, estará a viver no meu Ohav. Assim como eu obedeço ao Pai, eu vivo no seu amor. Fala também assim, em Al-Rohana 1 em Al-Rohana, que é João 3,18, diz assim: filhinho, não amemos só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. Também outro versículo falando de Ohav. No Ohav não há medo. Pelo contrário, o perfeito Ohav expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no Ohav, no do Criador. Onde há Ohav não há medo. Na verdade, o perfeito Ohav elimina toda espécie de receio, porque o medo traz consigo a ideia de culpa e mostra que não estamos absolutamente convencidos de que ele nos ama perfeitamente. Então nós precisamos analisar essas coisas. Se nós temos o Ohav do Criador do Universo ou temos esse amor sentimental do mundo. É bem interessante, né? Então Yahu escolheu as coisas loucas desse mundo. Por quê? Para colocar nelas o amor dele, né? O Ohav dele, o amor dele. E ele difere muito mesmo, né? Veja bem. Vamos voltar nesse versículo aqui do Al-Rohana, João 17:26. Note que as palavras, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Para quê? Para quê? Para que o que? A condição. Haja neles o amor com que tu me amaste e eu também esteja neles. Qual que é a condição para que a gente tenha o amor do Criador? O nome de Yahu. Não é isso que está escrito no versículo? Em qualquer Bíblia, em qualquer escritura está escrito dessa forma. E Al-Rohana, corrompido como João 17:26. Note que as palavras para que, ou a fim de que, ou de tal forma que, ou qualquer outra tradução que tenha usado nessa expressão, significa uma condição ou meio de proporcionar tal coisa, ou fazer com que tal coisa aconteça. Sim, Yahushua disse claramente que sem a revelação espiritual do nome de Yahu não haveria em nós nem o amor ao Havil, nem a presença dele próprio. Assim, tentarmos amar ou sequer compreender o que seja este amor é impossível sem crermos do íntimo do coração no nome Yahu, o nosso Pai Criador. Por outro lado, a emuná no nome Yahu nos proporciona a condição indispensável para receber tanto o entendimento como a presença do Havil de Yahu. O amor de Yahu em nós, em nossos corações. É porque, veja bem, na verdade, o amor de Yahu difere de tantas coisas que eu falo assim. Yahu, ele requer dedicação exclusiva, ele não divide a honra dele com ninguém.
No mundo, se você não fizer concessão, eles entendem que você não ama. Se você não participar das bagunças deles, das idolatrias deles, eu falo muito numas questões. E a Yahushua disse assim, ele fala que aquele que o ama guarda os mandamentos dele. Ele disse assim uma vez a alguém que queria segui-lo, ele disse assim, o rapaz queria sepultar o pai dele, ele disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem e segue-me. Que loucura, né? Aí veja bem, no contexto de hoje, nós conhecemos Yahweh. Yahweh requer dedicação exclusiva. Ele requer pureza, afastar de tudo que é contaminação e impureza desse mundo com relação à idolatria, com relação a falsos criadores. Ele não dá honra a louvor dele para ele. Nós somos de famílias, a grande parte nossa somos de famílias católicas. Muitos têm evangélicos e tudo. Quando eles vão enterrar uma pessoa, qual que é a ladainha que tem naquilo lá? É padre, como é que eles falam? Eu esqueci o nome que eles usam lá. Mas eles, para mandar o corpo lá, não sei, de uma forma lá, eles vão orar para encomendar o corpo. Eles ficam o tempo todo na ladainha. De novena, de reza ali em cima do corpo, cultuando o corpo. Chega no cemitério a mesma coisa. Bom, você sendo de Yahweh, você participa disso? Você está conivente com isso? Você tem a sua posição? Ou você vai lá para agradar eles? Porque se você não for agradar eles, vão falar que você é mau. Você não ama aquele que morreu, não é verdade? Que loucura que é, né? Que coisa, que como decidir, como ver qual que é a sua posição com relação a isso. E muitas outras coisas que tem nesse mundo. Você realmente ama Yahweh de todo o seu coração a ponto de deixar os outros falarem o que quiserem e pensarem o que quiserem? Porque você tem os conceitos de Yahweh para a sua vida e você está disposto a servi-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E não fazer concessão com essas mentiras, com essas práticas de idolatria, de falsos criadores. É uma questão para cada um de nós meditarmos. O que vamos fazer? Eu sei o que eu faço. Você sabe o que você faz quando o seu pai católico morrer e tiver aquela ladainha toda lá, você vai lá também? Ou você vai fazer para ele o melhor possível enquanto você está vivo? Enquanto você tem fôlego para respirar, ar para respirar e ele também? Você vai ficar lá se lamentando pela morte dele? Você tem consciência do que é a morte? Do que é o despojar desse corpo? Se ele não tinha as revelações escriturais, não tinha uma vida dentro dos princípios e do conhecimento desse nome, aí você vai ficar lamentando com os outros lá também que não tem, né? É para meditar sobre essas coisas. Shaul, corrompido como Paulo, deixou registrado uma de suas mais belas revelações na Escritura quando afirmou: já não sou mais eu quem vive, mas é o Messias e Yahushua que vive em mim. Isso expressa um grau de maturidade, de excelência na compreensão de que tudo o que pudemos produzir de bom e louvável em nossas vidas é proveniente de algo e nunca de nós mesmos. Todos nós somos maus por natureza, adquirimos pela queda a natureza de pecado e de rejeição a Yahweh. Não há justo, não há um sequer, diz as Escrituras. Nosso espírito renascido pela emuná, fé no nome Yahushua, não nos torna agora livres de nossa natureza antagônica a Yahweh, mas nos preenche com sua vida, com poder espiritual para sermos vencedores por meio de princípios espirituais de luz, da luz. Há uma guerra travada com nós mesmos, na nossa mente. No dia a dia, cada um de nós temos as nossas mentes. E uma guerra muito complicada no dia a dia com os relacionamentos do dia a dia nosso. A palavra diz para nós amarmos até os nossos inimigos. Mas o que é o amor? É eu ser conveniente com eles?
naquilo que agrada a eles, ou eu tendo uma posição firme, dura, rígida com relação às coisas espirituais de algo? Querendo o bem deles, sim. Tratando eles bem, sim. Mas passando a mão na cabeça deles é o amor que o mundo prega. Passar a mão, botar pano quente. Ou você é verdadeiro, né? Nós precisamos meditar sobre essas coisas, como é o nosso comportamento no dia a dia, com relação às coisas do dia a dia. Porque na verdade nós estamos num embaralhado, nós estamos numa terra estranha. Somos peregrinos numa terra estranha, onde tudo é contra nós. Há uma ação espiritual contra nossas vidas para fazer quebrarmos os princípios, a confiança em algo. De todas as formas, o mundo espiritual age contra nossas vidas e usa tudo e todos contra nós. E a gente, se não o agradamos, nós não os amamos, assim dizem eles. Mas se nós precisamos agradá-los para amá-los, bom, meditem sobre isso. Ou precisamos ser mais forte e rígido com eles para mostrar para eles que nós temos posição. E assim nós mostramos para eles que os amamos. Mas antes de tudo nós amamos o Eterno, sobre tudo. E não fazemos concessão com as coisas dele. É para meditar. Shaul disse assim: fiz-me de tudo para com todos. Dos da lei para debaixo da lei. Bom, ele falou isso. Eu fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns para o meu Shihai. Bom, mas até onde eu posso fazer de tudo para com todos? Porque se você levar Shaul, quando falou isso, ele sabia até onde ele poderia ir. Agora eu não posso usar essas palavras de Shaul para me explicar um monte de atitudes que eu tenho no dia a dia. Porque é isso que as pessoas usam, né? Tudo me é lícito, né? Todas as coisas são lícitas. As pessoas gostam de usar isso. As pessoas gostam de usar assim: fiz de tudo, mas eu estou querendo ganhar eles. Aí eu vou na igreja deles, né? Estou querendo ganhar eles. Eu vejo isso aí, essas desculpas aí por um monte. Eu participo das coisas deles. Bom, será que é isso mesmo? Meditem sobre essas coisas. Eu não creio assim, não. Eu creio que a gente precisa ser firme na nossa emuná. E mostrar realmente a quem servimos e que não estamos preocupados com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Precisando de nós, estamos aqui. É assim para mim. Precisou de mim, o que eu puder ajudar, na possibilidade eu ajudo. Mas não compartilho com as coisas das trevas. Não faço concessão. Esse mundo jaz é mentira. Jaz o maligno, jaz é mentira. Presta atenção. E algo diz para não associar as coisas desse mundo. Não ameis o mundo nem as coisas dele. Não há associação entre trevas e luz. E tem outra palavra que diz assim: não faça pacto nenhum de tranquilidade. Na palavra paz, não faça pacto com o povo de lá. É porque o conceito religioso ele trouxe outro para você. E isso foi embutido na sua mente. É escrito isso na palavra. Não faça pacto de paz nenhum com o povo de lá. Paz é uma palavra corrompida que quer dizer tranquilidade. Não esteja tranquilo ou calmo, entendeu? Com o povo de lá. É interessante. É para meditar essas coisas. A palavra diz também assim: que toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O próprio Messias nos disse isso. O completo entendimento dessa palavra mostra que tudo deve ter origem em algo. Pois se for originado em nós mesmos, de nada serve, para nada aproveita. Será arrancado. Por que então poderíamos pensar em amar com o nosso próprio amor? Em primeiro lugar, não existe tal coisa. O Ravil, ele vem de algo, ele que concede. Mesmo se existir, para nada aproveita o teu amor. Só o amor de algo sendo manifestado em sua vida que faz a diferença. Se tivéssemos capacidade de amar, por que então Yahusha estaria proporcionando a presença do Ravil, do amor ao Ravil, pela revelação do nome Alro? As palavras de Yahusha em Al-Rohana 17:26 e Al-Rohana corrompido como João nos mostra com clareza a concessão da presença do amor de Alro em nós, simplesmente porque não possuímos tal coisa em nós mesmos.
e nem devemos ou podemos tentar exercer tal coisa de nós mesmos. Entende que tudo que esse povo fala que é amor e conceitos dele não é o Wahhabi verdadeiro? É uma ilusão o que pronunciam por aí, porque o único amor verdadeiro ele vem de Allah. Ele é proporcionado por Allah. E receber isso é uma consequência imediata da nossa imunar, na nossa fé em Allah e no seu filho Yahushua. Pois a condição para isso está cumprida nas palavras de Yahushua em Al-Rohana, João 17, 26. Esta é a consequência tão imediata que Al-Rohana associa diretamente à realidade ou falsidade de uma conversão. Ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E Al-Rohana, corrompido como João, nos mostra novamente essa realidade. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos, temos Wahhabi pelos irmãos. Quem não tem Wahhabi permanece na morte. E quem tem Wahhabi? Quem tem Wahhabi é só quem tem Allah. É interessante, né? É para meditar essas coisas. Então não vamos nos iludir com conversa fiada e com conceitos errados. Os conceitos nossos precisam ser escriturais. Conceitos de religião, de homens, não interessa para mim. E Al-Rohana não diz que é a condição para passarmos da morte para a vida, mas sim a evidência de que já passamos. Ele diz mais ainda, afirma ter passado da morte para a vida. Aquele que diz, que afirma ter passado da morte para a vida, mas não ama, não tem Wahhabi, não tem Allah, porque Yahweh é Wahhabi, ainda permanece na morte. A ausência do amor Wahhabi é uma forte evidência de morte espiritual. É simples uma pessoa afirmar que está na luz, mas a presença ou ausência do Wahhabi, o amor de Allah, define com clareza a realidade de tal afirmativa. Eu diria que a presença ou ausência do amor é a prova real da realidade de uma conversão. Porque até que conversão, tem muitos, conversão é mudar de rumo. Você pode virar à direita, à esquerda, tudo isso é conversão. Você pode, depende. Mas a verdadeira conversão, ela se mostra quando nesse caminho há o amor ao Wahhabi. E Al-Rohana certamente, quando ele escreveu essa carta, foi com inspiração do Luke Haurim, pois Yahushua já havia dito isso antes. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes Wahhabi um pelos outros. E por que esta é a prova real e tão perfeita e exata? Porque escrituralmente, de acordo com as palavras de Yahushua, a emuná, fé, no nome Yahweh nos proporciona imediatamente a presença do amor de Yahweh, do Wahhabi, dos originais hebraicos. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, a fim de que o Wahhabi com que me amaste esteja neles. Assim é fácil entendermos que se recebemos Yahushua, que veio em nome de Yahweh, então temos em nós o Wahhabi de Yahweh. Isso é um fato, independente de qualquer outra consideração. Então por que nós não demonstramos isso em sua totalidade? Uma vez que temos. Tudo em nossa vida está intimamente relacionado aos princípios que estão em nós. Nosso grau de submissão e de dependência a Yahweh irá sempre determinar o grau de manifestação dele e do seu Wahhabi em nós. Já temos estudado e compreendido que Yahweh jamais subjuga. Até onde formos em nossa submissão e dependência, ele irá conosco. Mas onde pararmos, ele aí parará também. Ele deseja que seu Wahhabi atue em nós e por meio de nós. Contudo, o primeiro não que dissermos, ele não forçará nada e nem nos obrigará a nada. Eu falei outro dia no vídeo e vou colocar de novo. Uma caixa d'água.
nós somos comparados a uma caixa d'água. As torneiras somos nós. Para quem não crê em Yahweh, abrir a torneira é inútil, uma vez que a caixa d'água está vazia de Ohavil, porque para ter o Ohavil precisa ter Yahweh. Mas para os que creem no seu nome, a caixa fica cheia imediatamente, ficando a cargo das torneiras o fechar ou o fluir desse amor. Se flui as coisas de Yahweh, não só o amor, mas tudo aquilo que nós somos dispensa de Yahweh. Se a gente deixa fluir as coisas de Yahweh de nós, abrimos a torneira para inundar esse mundo, as pessoas ao nosso redor com as coisas de Yahweh, a boia que fica lá em cima, ela continua sempre aberta e sempre jorrando. Se fecharmos, fica parado e não vem mais. A gente não flui, Yahweh não nos dá, né? Yahweh sempre disse: amai-vos uns aos outros. Em suma, Yahushua jamais nos ordenaria fazer algo que fosse impossível fazer. Mas ao contrário, ele, em primeiro lugar, nos capacita enchendo-nos do Ohav, pela emuná em seu nome. A gente sabe que o Ohav não é nosso próprio. Não é com o nosso próprio amor que devemos amar, mas sim com o Ohav de Yahweh. É uma determinação, é uma disposição. E além disso, sabemos que é pela submissão a Yahweh e pela dependência de Yahweh que manifestamos esse amor Ohav, o amor do Criador. Tudo tem origem nele. Primeiro, ele nos dá a conhecer o seu nome. Em seguida, ele nos dá a emuná, a fé, para crermos no seu nome. Em consequência disso, passamos a ter em nós o amor o Ohav. E afinal, Yahushua nos ordena: amai-vos uns aos outros. Abram as torneiras. Em tudo isso, nossa participação se resume em uma simples palavra: princípio. Nossa única participação em todo esse processo é a manifestação dos princípios espirituais da luz, a saber, humildade, submissão e dependência. Humildade para dar ouvido aos que nos ensinam sobre o nome. Submissão para ter emunar, fé no nome, pois a emuná é submissão do Espírito. Dependência para não tentarmos nunca achar que podemos amar sem o Ohav de Yahweh em nós. E submissão novamente para obedecermos o novo mandamento de Yahushua: amai-vos uns aos outros, abram as torneiras. As Escrituras nos afirmam como um fato inequívoco, porque o amor de Yahweh é derramado em nosso coração, nosso espírito, pelo Ruach HaOhim, que nos foi otorgado. Romanos 5:5. Note que a Escritura não usa esse verbo no futuro, como algo que poderá acontecer, mas no presente, como fato que ocorre de contínuo por todas as gerações dos que creem em seu nome. Yohanan também diz assim: vede que grande Ohav nos tem concedido Yahweh, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Yahweh. Meu entendimento dizia que o Ohav de Yahweh se manifesta sobre nós pelo fato dele nos chamar de filhos. É verdade que Yahweh manifesta seu Ohav por nos chamar de filhos, porém não é isso que esse texto quer dizer, e nem a ideia de que ele quer transmitir. O real sentido do texto está relacionado sim com traços de família, características hereditárias. Ao nos conceder tão grande Ohav, recebemos o mais significativo traço de família ou característica hereditária de nossa real filiação. Traço esse que faz com que sejamos reconhecidos como filhos de Yahweh, filhos do Eterno, do Soberano, o Yahweh Ohavil, o Yahweh Amor, o Criador Amor. Esse entendimento se comprova ainda mais ao lermos o verso anterior, onde os traços de família ou características hereditárias tiveram referência inicialmente. O verso anterior, Yohanan, João
2:29 diz: se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É simples entendermos que aquele que pratica justiça manifesta um forte traço de família, uma vez que Yahweh é justo, sendo, pois, nosso dever reconhecer tal coisa. E o verso seguinte, embora esteja em outro capítulo, continua a transmitir a mesma ideia de traço de família ou característica hereditária. Agora não mais em relação à justiça, mas em relação ao Orhavel. A mensagem que Ohana transmite nesse texto chega ao nosso entendimento que Yahweh colocou tanto do seu Orhav dentro de nós, que quem olha para nós diz que somos filhos dele. O fato de que este texto não se refere a Yahweh nos chamar de filho, mas sim de sermos chamados filhos de Yahweh por outros observadores, não também simplesmente do mundo físico, mas do mundo espiritual, porque há uma grande nuvem de testemunhas. E a palavra diz que eles aprendem com nós. Está escrito, eles aprendem com nós. É interessante, né? Qual que é a diferença entre o nosso amor e o Orhav de Yahweh? Precisamos primeiramente entender que o ser humano é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo físico. O espírito do homem incrédulo é morto. Morto não fala, não decide, não toma decisões, nem posições. Enfim, morto é morto. O espírito do homem é a sua parte responsável pelo seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio do homem é que tem a capacidade de dizer sim ou dizer não ao que quer que seja. O livre-arbítrio do homem é um poder muito especial, não do homem em relação às coisas exteriores, mas sim do homem em relação a si mesmo, principalmente em relação à sua alma e ao seu corpo. O espírito do homem deve ser e atuar como superior hierárquico sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Toda e qualquer demanda da alma ou do corpo deve passar pela aprovação e autorização do espírito. Contudo, quando o espírito está morto, quem decide? Há um dito popular que quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. E este é um dito bem ilustrativo para as pessoas cujo espírito está morto. Sua alma e seu corpo passam a mandar nele. A pessoa que está espiritualmente morta tem capacidade de dizer sim ou não a muitas coisas exteriores, mas tudo sob o comando e decisão de sua alma e de seu corpo. De fato, ele até mesmo pensa que é ele que está decidindo as coisas de sua vida, mas está apenas sendo guiado por sua alma e seu corpo, exatamente como morto-vivo. A alma do homem é algo que ele possui, mas não é o que ele realmente é. O ser humano é espírito, não alma e nem corpo. A alma humana se divide basicamente em 3 funcionalidades: intelecto ou razão, vontade, sentimentos e emoções. Tenho falado muito sobre sentimentos e emoções. Isso vem da alma e isso é uma área de atuação do Hassatan muito forte nesse mundo. Com relação a músicas, postei também outro dia aí com relação a músicas, o que é música e o que eles querem com a música, né? Então, mas vamos lá. Então, a alma ela divide basicamente em 3 funcionalidades: intelecto ou razão, vontade, sentimentos e emoção. Estas funcionalidades da alma foram criadas para serem utilizadas sob a autoridade do espírito do homem, o seu livre-arbítrio, mas não para comandar o homem de forma independente. Sob o comando do espírito, essas funcionalidades da alma são muito úteis e necessárias à vida, mas fora do comando do espírito, elas são um enorme desastre. Com relação especificamente ao Orhav, ao amor, vamos falar o amor do mundo. Vamos separar Orhav de amor. Orhav é do Criador, amor é do mundo. Com relação especificamente ao amor, diversas manifestações da alma podem ser confundidas com o Orhavil, sendo de fato sem ser de fato manifestação do Orhavil. Primeiramente, o sentimento de amor é corriqueiramente confundido com o Orhavil, embora não sendo. Sentimentos brotam sempre das áreas das emoções da alma, e do mesmo modo como surgem, vão embora.
São as paixões que há no mundo incontroláveis aos mortos, devastadoras e destruidoras também. Sentimentos nada têm a ver com o Al-Havil, uma vez que os sentimentos são da alma e o Al-Havil é do espírito. É muito fácil constatar esse amor da alma no relacionamento entre um homem e mulher. No instante, sem saber de onde veio, um homem e uma mulher são tomados por sentimentos que do todo mundo fala amor à primeira vista, né? Do mesmo modo que vem, ele vai embora. Casamentos com base nesse tipo tornam-se insustentáveis com o passar do tempo, a partir do momento em que a chama se extingue, ou o sentimento resolve partir do mesmo modo que chegou. Esse sentimento da alma também se manifesta em outros tipos de relacionamento nas áreas das afinidades. É muito comum ter um sentimento de amor por aqueles que gostam do que nós gostamos, pelos que pensam como nós pensamos, pelos que agem como nós agimos, pelos que torcem pelo mesmo time, pelos que creem como nós cremos. É comum ter um sentimento de amor pelos familiares, pelos filhos principalmente. Esse sentimento normalmente não é fruto de uma decisão nossa, mas é algo que surgiu em nós, em função de vários fatores externos: beleza, atração, afinidade, gosto, crença, atividades, nível social, equivalentes, consanguinidade, etc. O Al-Havil ele difere dramaticamente desse sentimento humano de amor. Primeiramente por envolver a presença de algo e submissão a ele, o que não existe de modo algum no sentimento humano de amor. Além disso, o exercício do Al-Havil requer determinação e ação. Independente de beleza, riqueza, atração, afinidade, gosto, crença, atividades afim, consanguinidade ou nível social do ser amado. O amor Al-Havil independe do ser amado. Depende de você, da sua determinação e da sua obediência à palavra de amar. Em suma, o amor Al-Havil não depende do ser amado, mas apenas daquele que ama. Por outro lado, o amor sentimental da alma depende muito do ser amado, pois qualquer mudança de gosto, aparência, afinidade, crença, nível, pode afetar e afeta muito esse sentimento. Yahusha, quando ordenou o novo mandamento de amar, nos ordenou o novo mandamento de amai-vos uns aos outros, jamais se referiu a qualquer sentimento de amor. Ele se referiu sim a um princípio de submissão ao Al-Havil de Al em nós. É fácil entendermos isso quando lemos sua ordem de amar vossos inimigos. Yahusha jamais ordenou que sentíssemos o Al-Havil por nossos inimigos, mas sim que determinados e atuantes buscássemos todo o bem para eles, independente do que estivéssemos pensando ou sentindo acerca deles. E é verdade que se exercermos por determinação os mandamentos, nós passaremos a ter um sentimento mais agradável por eles. Contudo, a alma deve seguir o espírito e não o espírito a alma. A alma segue o espírito e não o espírito a alma. Se nosso espírito sair de sua posição de autoridade para dar lugar aos desmandos da alma, jamais teremos o Al-Havil pelos nossos inimigos. Yahusha nos disse: se amais apenas o que vos amo, esse é um sentimento de alma. O que fazeis de mais nisso? Acaso não faz os publicanos e pecadores a mesma coisa? Espiritualmente, o amor sentimental de alma não possui recompensa. Os publicanos e pecadores o praticam diariamente. Eu amo meu filho porque é meu filho. Saddam Hussein amava o filho dele porque é o filho dele. Os traficantes amam os filhos deles porque são os filhos dele. Os bandidos amam os filhos dele porque são os filhos dele. Isso é uma coisa lógica. O amor de alma é totalmente diferente disso. Também, por mais incrível que isso possa parecer, o intelecto de nossa alma tem influência sobre esses amores, amor humano. Parece cômico, mas é fato. Basta que nós pensemos no nosso filho de modo geral. Você pergunta quantas pessoas incrédulas do mundo amam seus filhos. Por que razão elas amam seus filhos?
E certamente você receberá todas as respostas idênticas, porque elas são meus filhos, é claro. Faz parte de uma lógica do intelecto. As pessoas do mundo amam seus filhos porque é lógico amá-los. Quantos responderiam dizendo: eu amo os meus filhos e a todas as outras pessoas demais, porque obedeço às ordens de Yahushua de amai-vos uns aos outros, e porque tenho em mim o amor Ohavil que me foi dado pela fé, pela emuná no nome Yahu. Só os que creem e vivem em submissão podem falar isso. Yahushua diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, até os maus amam seus próprios filhos, com amor de alma, e nisso não há peso de recompensa. Se você ama seu filho porque é lógico ou puramente por sentimento, esse certamente não é Ohav. Quantos possuem uma determinação e ação para amar os filhos dos outros tanto quanto seus próprios filhos? Yahu fez isso. Ele amou todas as pessoas do mundo que eram culpadas por seus pecados e mandou seu filho para pagar por isso, não tendo ele culpa nenhuma. Isso realmente não é nada lógico. Segundo a lógica do nosso próprio pobre intelecto e alma, tão mais rápido teremos Ohav e tão mais perfeito será esse Ohav, quanto mais rápido pudermos entender que não somos capazes de fazê-lo por nós mesmos. Essa é uma grande questão, meus irmãos. Yahushua disse: vós que sois maus, né? Se você ama seu filho porque é lógico, puramente por sentimento, realmente não é o amor de algo, né? Nós só se enchermos de uma determinação de espírito para obedecermos a Yahushua, deixaremos fluir em obediência ao Ohavil, que nos foi otorgado pelo Ruhim. Ele certamente manifestará seu Ohav através de nós. O que é Ohavil? As escrituras dizem que o Rim é Ohavil. O Rim é ser supremo criador. O Rim é amor, o Rim é Ohavil. O Rim é a palavra original hebraica que significa ser supremo criador e que conota os atributos de onisciência, onipresença, onipotente e todos os demais atributos de do supremo criador, o mensurável Yahu-Rim. Não existe melhor definição que essa. Yahu-Rim, o ser supremo criador, é Ohavil. Assim, para a gente poder conhecer mais e mais o Ohavil, temos de conhecer mais o nosso pai e o nosso irmão Yahushua. O nosso pai Yahu, o nosso irmão Yahushua e o Ruhim, que ele nos deu para ser o ministro dessa nova aliança, que ele nos deu para ser o nosso consolador e nos fazer lembrar das coisas dele e nos capacitar das coisas de Yahu. As manifestações do Ohavil podem ser bem simplificadas em dois aspectos básicos. O primeiro é o dar e o segundo é o dar-se. O primeiro se refere ao que dar se refere ao que possuímos e dar-se se refere a nós mesmos. Vamos falar sobre dar. Dar. As escrituras mostram que Yahu amou de tal maneira as pessoas do mundo que deu o seu Filho unigênito. Dar é uma das primeiras e principais manifestações do Ohavil. Dar é um princípio espiritual proveniente do Ohavil. As escrituras nos dizem que Yahushua morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Yahu, em primeiro lugar, deu o seu próprio Filho inocente de qualquer pecado, para ser ultrajado e morrer por todos os homens que se encontravam na posição de seus inimigos. As escrituras dizem que por um justo talvez alguém se animasse a morrer, mas que Yahu prova o seu Ohavil para conosco, porque Yahushua morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos pelo pecado. Yahu amou, Yahu deu. Dar é princípio
é fruto do Ohavil. Nossa existência foi uma dádiva de Yahweh. Antes mesmo de nossa existência, Yahweh já estava criando alimentos vegetais e animais para nos dar. Muitos séculos se passaram até que pudéssemos ter uma visão mais ampla ainda do que Yahweh queria nos dar. Yahushua diz: alegrai-vos, porque foi do agrado de Yahweh dar-vos o reino. Yahushua confirmou a caducidade da lei e nos fez entender com clareza que toda a lei e os profetas se resumem em uma só coisa: Ohavil, amor. Na nova aliança, a lei se tornou caduca e não mais tem força sobre os que agora se encontram no imerecido favor que recebemos de Yahweh. Se pelo conhecimento da lei veio o pecado, pelo conhecimento do imerecido favor que recebemos de Yahweh, vem o Ohavil, o amor. Toda a lei se resumiu a 2 mandamentos, os quais, na manifestação de Yahushua, se revelaram com cristalina clareza. O Ohavil é o centro de ambos. Marcos 12, 29, 31 diz: respondeu Yahushua: ouve, ó Yahshuru. Yahshuru é povo de Yahweh. Yahweh é nosso rim, nosso ser supremo. Yahweh é um. Amarás, terás Ohav, pois a Yahweh teu rim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O princípio de dar não é algo novo, mas bem antigo, embora estivesse como que oculto pela lei. A lei obrigava a dar, por força da lei. Havia o dar para Yahweh e havia o dar para os homens. Havia separações de renda para os levitas, havia separação de posse para os sacrifícios, e etc. Ainda no Antigo Testamento, ou Tanakh, encontramos nos profetas o recolhimento de dízimos e ofertas como peso de lei. Esse dar era algo por força de lei, mas não ainda por decorrência do Ohavil. Podemos comparar esse dar como hoje temos os impostos, cujos somos obrigados a pagar, queiramos ou não, gostemos ou não. E Yahushua nos desvendou os olhos com relação ao que a lei encobria quando explicou: se vocês não matarem ninguém, mas odiarem seus corações, estão matando do mesmo modo. Se vocês não adulterarem, mas olharem com desejo libidinoso, estão adulterando do mesmo modo. Por quê? Porque é do coração que se originam os princípios em nossas vidas, não do lado de fora. Você não precisa dizer a uma pessoa, tendo ela Ohav em seu coração, que ela não mate. Você não precisa dizer para uma pessoa, tendo ela Ohav em seu coração, que ela não adultere. Como também você não precisa dizer para uma pessoa, tendo ela Ohav em seu coração, que ela não cobice as posses alheias, porque o coração dela antes está o dar do que o tomar para si. Yahushua, Yahweh é Ohav, Yahushua é Ohav, Ruha é Ohav, você é Ohav, você pode fazer melhor, meu amado. Quando alguém faz algo por força da lei, não faz do coração. Você já pensou no quanto impostos governamentais, como imposto de renda, impostos prediais, imposto de veículos, poderia ser muito mais agradável se passássemos a pagar pelo Ohav, em vez de pagá-los pela força da lei? Quanto mais excelente poderia ser pensarmos nos demais cidadãos de nossa cidade, estado ou país ao pagarmos tais impostos, com Ohav por cada um deles? E Ohav pelos políticos corruptos que pudessem eventualmente usufruir desses impostos para uso pessoal, como fazem? Muitos podem até rir, uma vez que os políticos corruptos são sempre a maior desculpa porque as pessoas só negam impostos ou, no mínimo, os paguem com muito contrariados. Então eu pergunto, os políticos corruptos estão excluídos do seu Ohav? São eles tão iníquos que você não possa ter Ohav por eles? Se a sua resposta for sim, então você está tentando amar com seu próprio sentimento de amor, e não com o Ohavil. Jamais conseguirá deste modo. Ele nos deu o seu filho Yahushua, do que possa ser hoje. Ele nos deu o seu filho Yahushua Yahweh.
quando nós éramos muito mais corruptos, abomináveis aos olhos de Al-Ru do que os políticos de hoje. Pagar imposto você terá de fazer, de um modo ou de outro. Então é muito mais agradável que você apenas deixe que isso seja fruto do Ravil, do que fazê-lo por força de lei. No tempo em que vigorou a lei, certamente havia os que separavam parte de suas rendas para o cumprimento da lei, e pagavam com má vontade. Esses pagavam por força da lei, mas não por força do Ravil. Em decorrência disso, todo recolhimento para eles se tornava um peso, sem sequer perceberem que o governo era de alguém totalmente íntegro e incorruptível e Al-Ru. Não foram os governos corruptos que ordenaram tais recolhimentos, mas sim o próprio Al-Ru. Ainda assim, sem Al-Ravi, tudo corria por força de lei. Com o peso enorme que a lei traz, quem busca justificar dela. Assim, engana-se os que se desculpam na corrupção de políticos para sua má vontade, por sua má vontade de dar. Porque a mesma má vontade pode ser dirigida a Al-Ru, bastando que seja feito por força de lei, e não pelo Ravil. Além disso, Yahushua não revogou nenhum pagamento de imposto a governantes terrenos. Ele mesmo pagou. Nunca antes o princípio de dar se manifestou tão grandemente a partir do Ravil nos homens, do que nos primeiros dias da Orolial, no imerecido favor que recebemos de Yahushua. Diz as Escrituras em Atos 4, 32 e 34. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Contudo, com grande poder os emissários davam testemunho da ressurreição de Yahushua, e em todos eles havia abundante ken, favor, gratuidade, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositaram aos pés dos emissários. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4:32, Atos 2:44, 45 também confirma a mesma realidade. Uma das características mais dignas de destaque nesse texto é que o princípio do dar em nenhum momento agiu por força de lei. Os que davam faziam por determinação própria, por uma enorme enxurrada do Ravil fluindo em seus corações. Não havia punição determinada para os que não dessem. E isso mostra a ausência total de lei, pois a punição é a força penal da lei. Havia um ato voluntário procedente do coração e nenhum ato por constrangimento ou temor de penalidade, até mesmo porque nenhuma penalidade havia para os que não quisessem dar. No mesmo livro de Atos, vemos um exemplo disso. Muitos interpretam o incidente com Canaã e Al-Ru, corrompido como Ananias, e Safira, corrompido como Safira, como uma punição por não dar. Mas em nenhum momento o texto diz isso. Canaã e Al-Ru, corrompido como Ananias, e Safira, corrompido como Safira, venderam uma propriedade por determinado valor e depois decidiram, de comum acordo, mentir sobre o valor que haviam vendido, de modo a poder usufruir de parte da venda para eles próprios, e com a outra parte apresentar exteriormente um Al-Ravi inexistente em seus corações. O ato de mentir foi o que lhes custou a vida, e não o ato de reter parte da venda. As próprias palavras de Capos mostram isso quando diz: conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Atos 5a diz: Capos deixou claro para eles que se tivessem decidido conservar o valor, seria deles, sem problema. O que Capos reprovou foi a mentira deles, dizendo: não mentistes aos homens, mas ao Altíssimo. Posso afirmar com certeza que tanto um quanto o outro não teria morrido naquela hora se tivesse apenas conservado o que possuíam, sem irem mentir.
Acerca do texto de Atos 4, 32, 34, especificamente com relação a ninguém considerar exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, é que existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Uma delas é uma pessoa considerar como sendo de todos algo que possui. Outra bem diferente é alguém considerar seu alguma coisa que outra pessoa possua. Só podemos usufruir de algo que alguém possua a partir do momento em que ela voluntariamente nos faça participantes daquilo, seja o que for. É certo, sim, que ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas também ninguém considerava seu o que pertencia a outros. O Rahavil promove especificamente o dar e não o tomar para si. Cada um manifesta os princípios espirituais em medidas diferentes. Se tal não fosse assim, todos iriam receber iguais galardões no julgamento de Yahushua. Contudo, sabemos que Yahushua distribuirá galardões de acordo com as nossas obras, frutos dos princípios espirituais que vivemos. Em função disso, é importante notarmos que não nos cabe julgar a medida que alguém ama, tem Ohave, ou com que alguém dá. Isso será julgado somente por Yahushua no julgamento do Orial para a distribuição de galardões ou recompensas eternas. Cabe a nós, sim, ensinar os princípios escriturais de dar em função do Ohavil, para que todos possam escolher a medida com que o farão. Dar-se, manifestação do amor Ohavil, tão importante quanto dar é dar-se. O Altíssimo, em seu Ohavil, não se limitou a dar, mas também fez questão de dar-se. Existe diferença entre darmos o que possuímos e darmos a nós mesmos. Alguns acham mais fácil dar o que possuem, mas têm uma grande dificuldade para dar a si mesmos, sejam em serviço, sejam em conforto de outros, seja em oração ou outras formas de atuação. Outros acham mais fácil dar a si mesmo em tempo e serviço do que dar coisas que possua. O Rim inclui ambos os aspectos em seu Ohavil, tanto dar o que ele possui, como dar a si mesmo. Vejamos então. Deixa eu ver os versículos aqui. Yahuwah é corrompido como João 10,15. E dou a minha vida pelas ovelhas. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do Shamayal. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 15,13. Yahuwah. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Gálatas 2:20. Já estou pregado no madeiro com o Messias, e vivo, não mais eu, mas Yahushua vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na emuná do Filho de Alro, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios 5:2. E andai em Ohavil, como Yahushua também teve Ohavil por vós, vos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Yahuwah em cheiro suave. Yahushua se deu, se entregou. Shaul, na carta de Efésios, nos diz que devemos fazer o mesmo, andar em Ohavil, como Yahushua também teve Ohavil por nós e se entregou a si mesmo por nós. É lindo observar a relação direta nas Escrituras do amor Ohavil com o dar e com o dar-se. Yahushua amou de tal maneira o mundo que deu. Yahushua nos amou e se deu. Louvado seja Yahushua. O dar inclui tudo que você possui. O dar inclui você e sua vida. Este é o Ohavil, em nada pode ser comparado ao amor humano de sentimento de alma.
E o mandamento de amarmos se refere a este Orhavil, não o amor humano, uma vez que Alro claramente disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como significa do mesmo modo, com o mesmo amor, com a mesma intensidade de doação e entrega. Dar significa trabalhar, ajudar, ensinar, dedicar-se aos outros, formar os outros, discipular, gastar tempo, dispor-se a ficar ou dispor-se a ir, levar, trazer, arriscar-se por outros, sofrer o dano por outros, defender os outros, disciplinar os outros, alertar os outros, consolar os outros, orar pelos outros, abrir mão de conforto pelos outros, pacificar os outros, alegrar-se com o que estão alegres e chorar com o que estão em pranto, purificar-se pelos outros. E uma grande série de atitudes que o amor Orhavil irá mostrar a cada um que o possui em cada situação de sua vida. Louvado seja Alro. Meus amados, não entra na pilha do mundo e dos conceitos do mundo. A palavra de Alro é essa para nossas vidas. É simplesmente. Tem as referências todas aí, tem escrito com as referências também. Esse vídeo foi escrito antes, para ser passado aqui, né? Até porque tem muitos engraçadinhos aí trocando os nomes dos textos aí, dos impostores deles. Então eu faço em vídeo aqui, porque daqui só cai depois na rede depois que eu fazer o vídeo. É bem interessante, porque eles dizem ser os verdadeiros aí, mas eles não fazem nada, eles copiam só. Interessante, né? Abraço a todos, irmãos em Yahushua. Abração a todos. Louvado seja Alro, né? Vamos entender as coisas, meus amados. A gente sabe que temos lutas no dia a dia. O nosso inimigo está, às vezes, na nossa própria casa. Eu sempre falei o seguinte, meus amados, é porque as pessoas ficam muito pegadas e com muitas afinidades com o pessoal da família. Eu tenho as minhas lutas com o pessoal da minha família. Na verdade, eles me veem meio doido, meio louco. E por eu não compartilhar com as coisas deles, eu não gosto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Acham que eu sou bicho do mato, às vezes falam isso também. Mas o que acontece de fato? Eles não conhecem os conceitos de Alro. E o impostor deles quer de qualquer forma te acusar de alguma coisa. O acusador, né? Eles só acusam. Porque eles querem distorcer em você os conceitos de Alro. O que realmente importa para Alro. E essa luta está travada, é tudo contra nós. É tudo e todos contra nós. A Satã, sabendo que pouco tempo lhe resta, vem com toda a força contra tudo aquilo que é de Alro. E principalmente com conceitos. Então, se eu não faço aquilo que agrada às pessoas, eu não os amo. Bom, o conceito deles. Não importa o que digam, o que pensam, o que falem, o que pensam. Importa a minha posição com Yahu e agradar Yahu e falar dele e obedecer a ele. Importa para mim, importa para você. Obedecer a Yahu, não a homens, não a entendimentos do homem. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem agradar. Na verdade, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Eu prefiro agradar Yahu somente. E para mim é simples as coisas. Podem não gostar. E a luta nossa é dentro da nossa casa mesmo. Porque os conceitos são tudo ali, ó. Você tem, para você amar, para você gostar, você tem que paparicar, você tem que passar a mão na cabeça. Não é para mim isso. Não nasci para isso. Louvado seja Alro eternamente. Abração a todos.